Gente, aqui nós vamos falar do CAN, da Basílica, do Círio e dos cinemas. Resta aí o cinema ópera, né? Então aqui a nossa doutoranda, ela faz doutorado, a Débora é do turismo, ela é turismóloga, uma quase geógrafa, né? Então ela fez mestrado com a gente, está fazendo doutorado, está finalizando uma brilhante tese de doutorado sobre o Círio, né? Ela era da CETU e acabou sendo chamada agora para o IFE de Barreirinha, IFMA, Instituto Federal do Maranhão, em Barreirinha, lá onde começa os lençóis, coisa ruim, né? Lençóis maranhenses. E ela é maranhense, ela já estava aqui há quase 20 anos, está voltando lá para o Maranhão. Mas antes disso ela defende a tese. Então ela vai falar para vocês um pouco sobre o Círio, né? Ela é pesquisadora sobre a questão do Círio e sobre a Basílica, né? E nesse momento que nós estamos nas comemorações aí do Círio, terminando segunda-feira, né? Olá, bom dia. Tá dando para ouvir? Alguém aqui não é de Belém e está participando do Círio pela primeira vez? Ou todos já conhecem um pouco do Círio? A gente tem aqui, né? Sim, duas pessoas. Vocês são de onde? São Paulo e Curitiba. Sejam bem-vindos, tá? Então, algumas coisas que eu vou falar para vocês, porque o paraense, o belenense já naturalizou muitas informações sobre o Círio, né? Mas considerando que temos pessoas de fora, né? Então, algumas coisas que eu vou falar para vocês vão dizer, já estou careca de saber disso, tá? Mas, em respeito às pessoas que estão de fora, né? Vamos lá. Esse lugar que a gente está, mas vamos especificar melhor. O lugar onde está a construção da Basílica de Nazaré. Alguém sabe o significado desse lugar? Por que a Basílica foi construída lá? Alguém arrisca dizer? Porque a Soriane apareceu lá. Exatamente, né? Foi o lugar, era essa informação que você tinha, né? É o lugar do achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em 1700, por volta de 1700, por uma pessoa, um homem chamado Plácido de Souza. Porém, até hoje, a gente não tem a confirmação histórica sequer da existência do Plácido de Souza, né? E ainda mais se foi ele que achou, quem achou, como que realmente essa história começou. Mas a gente respeita a oralidade, né? A história sobre o achado, né? Foi se construindo dessa forma, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, né? E aí a gente tem esse respeito por essa oralidade, né? A forma como ela foi construída, mas a gente tem que ter consciência de que pode não ter sido bem assim. Então, recapitulando essa lenda, né? A imagem foi achada às margens de um igarapé, que ficava nessa região onde fica a Basílica. Nesse lugar morava um homem chamado Plácido, e quando ele encontrou a imagem, ele levou para a casinha dele, e a imagem no outro dia sumiu, e quando ele voltou para o lugar do achado, ela estava lá. Isso aconteceu várias vezes e fez ele entender que a imagem queria ficar lá mesmo, né? Então ele construiu, né, uma capela muito simples, né? Um local para que ela ficasse lá guardada, né? E as pessoas começaram a visitar a imagem, consideraram ela milagrosa, até por causa dessas fugas, dessa questão dela ficar voltando para o lugar, né? Um governador da época, né, se conta também, não é uma certeza absoluta, né, levou a imagem, sabendo que ela era uma santa fujona, né, levou a imagem para o palácio do governo. Não foi o mesmo governador que criou o Círio, tá? Levou e a imagem simplesmente voltou para cá. Ela estava rodeada de guardas, ninguém sabe como ela voltou para cá. O palácio do governo, todos sabem onde fica o Palácio do Governo? Onde hoje é o Museu do Estado do Pará? Lá na Cidade Velha, tá? Então, próximo da Igreja da Sé, né? Naquela área lá onde a cidade de Belém começou. Então, essa fuga dela do Palácio do Governo para cá tem tudo a ver com a história do primeiro Círio de Nazaré, que aconteceu em 1793. A devoção começou em 1700 e quase 100 anos depois é que o governador da época teve a ideia
de criar um evento, uma procissão, né? Já existia uma certa festividade todos os anos. As pessoas vinham mais aqui, né, nesse período de setembro, o primeiro Círio aconteceu em setembro, né? Então, nesse período já existia uma movimentação aqui em relação a essa devoção a Nazaré. E o que ele fez? Ele criou uma procissão que fazia o quê? Primeiro, levava a imagem até o Palácio do Governo e depois trazia ela de volta para o local onde hoje a gente encontra a Basílica de Nazaré. No primeiro Círio, quando essa procissão chegou aqui, foi lançada a pedra fundamental para a construção da Basílica, que não é essa, né? E o Luan, né, nosso amigo Luan, vai falar um pouquinho melhor sobre a questão da Basílica, da construção da Basílica, como ela é hoje. Né? Então foi lançada essa pedra fundamental e foi feita também uma feira de produtos amazônicos, né? Então vieram pessoas, né, produtores de vários lugares aqui da Amazônia trazer seus produtos para vender aqui. Então o que a gente percebe? O Círio, ele tem esse caráter de uma apropriação de uma devoção popular pela igreja e pelo Estado, porque quando o governador instituiu o Círio, né, essa procissão do Círio, ele também estava apoiado pela igreja, né? Então o que era uma devoção apenas popular agora se oficializou nesse sentido de já ter o Estado e a igreja formalizando isso. E também a questão econômica, né, pela questão da feira que foi realizada aqui. Então nesse período aqui era apenas um largo, né? Com o tempo se tornou uma praça. Quem sabe qual era o nome da praça até 2004, aqui? Era a Praça Justo Chermon. Hoje em dia já oficialmente já é Praça Santuário. Até a década de 80, essa praça tinha uma outra configuração, tinha coretos, o parque de diversões do período do Círio, toda a festividade, assim, vamos dizer assim, a parte mais profana da festividade acontecia aqui nessa praça, né? E na década de 80 se criou o Centro Arquitetônico de Nazaré, né? Retiraram os coretos e começaram a colocar esses elementos que são mais voltados à questão nazarena, né? E o parque passou, como vocês podem observar, né, lá para o lado do estacionamento. Então, várias mudanças foram acontecendo e uma das formas da gente analisar essas mudanças é em relação à questão da turistificação do Círio de Nazaré. Acho que todo mundo aqui em Belém, se eu perguntar qual é o período que Belém recebe mais turistas, alguém tem dúvidas? Não, né? É no Círio de Nazaré, né? Então, essa questão do turismo estar sendo relacionado ao Círio é bem antiga, mas ela começou a ficar mais forte a partir da década de 60, com a criação dos órgãos oficiais de turismo. E o que a gente percebe aqui nesse espaço, que a gente pode dizer que está relacionado a essa turistificação? Aqui, ao lado da Basílica, o que vocês estão vendo ali? Ó, lírio mimoso, né? Quem sabe o que é o lírio mimoso? É a loja oficial do Círio, né? Esse termo oficial é até bem delicado também, né? Porque se coloca tudo que é feito pela igreja, se coloca como oficial, mas aí o oficial também não pode ser pelo Estado, né? É algo a ser discutido também. Mas realmente é usado muito esse termo por tudo que a igreja constrói em relação ao Círio. É uma loja de souvenirs, né? Então ela é muito voltada para o turista, né? A gente tem aqui um espaço que é chamado Memória de Nazaré. Quem nunca visitou Memória de Nazaré? Né? Ainda não foi, né? É um espaço muito interessante, gente. Assim, a gente encontra esvotos, corda, vários elementos, assim, mantos. Os mantos são um luxo, né? Quem está vindo aqui em Belém pela primeira vez no Círio já deve ter percebido, assim, né? A importância, né, que se dá para o manto. E ele é um luxo realmente, né? São pedras preciosas, enfim. É muito interessante o trabalho que eles fazem aqui. As pessoas que guiam, né, que monitoram as visitas são muito bem preparadas, então acho muito importante que vocês participem, ou melhor, que vocês visitem. E ao lado a gente tem a Casa de Plácido, que é um local que recebe, principalmente no período do Círio, os peregrinos que vêm andando, né, centenas de quilômetros, né, para cá, para Belém. Enfim, os próprios elementos aqui da praça, a gente tem uma concha acústica, onde acontece o Círio musical. Tudo isso vai fazendo com que o Círio
deixe de ser aquele evento só de um domingo, né? Que as pessoas venham para cá para o Sírio e passem mais tempo. Isso é um interesse econômico, isso é um interesse da atividade turística também. Mas a gente também não pode dizer que não é o interesse de evangelizar. Existe também, são vários interesses envolvidos nessa questão da turistificação do Sírio. Então a gente aponta como agentes dessa turistificação o Estado, né? O mercado, né? Não só as agências de turismo, mas o mercado como um todo, porque o Sírio movimenta tudo. O Estado, o mercado, os turistas, mas também a gente tem um elemento, né? um grupo que é muito importante para essa questão da turistificação do Sírio. Quem arrisca? Exato. Quem falou? Perfeito, o povo. A senhora já convidou alguém para vir passar o Sírio aqui em Belém? Quem nunca fez isso, né? Então, assim, a gente percebe a questão, exatamente, a questão do acolhimento, a questão do oferecer a casa. A gente tem hotéis para comportar os 80 mil, cerca de 80 mil turistas que vêm no período do Sírio? Não temos. Então, quem é que realmente acolhe? Né? A população, ela é desde muito tempo a principal responsável, vamos dizer assim, né? Por essa questão da gente receber tantos visitantes nesse período.